Bom, retomando, né, a incipiente conversa ainda muito introdutória relativa à nossa segunda unidade da disciplina Vulnerabilidades e Políticas Públicas de Direitos. Apenas, né, disse da nossa referência de reflexão nessa segunda unidade, com toda aquela bagagem crítica e decolonial, né, a remissão direta à reflexão de Darcy Ribeiro quanto à formação ou deformação do Brasil. Né? Então, apenas começava a dizer para vocês que Darcy Ribeiro, particularmente, visualiza nesse momento um paradoxo, né? Eu chamei de paradoxo estrutural, a metáfora, né? A figura aí de uma máquina, um grande engenho, né? Fica particularmente sugestivo se eu uso essa palavra. Mas o Brasil, no seu nascedouro, teria sido um grande engenho. Um engenho que produz vida e produz morte. Né? Daí a máquina de produzir gente e, ao mesmo tempo, de gastar, de exaurir, né, gente. Porque a base de toda essa história é a lógica colonial da absorção das riquezas e uma série de ramificações desse objetivo central, que consiste em domesticar a população, né? Mas o foco imediato é sempre a população. Né? E no âmbito antropológico, Darcy Ribeiro sustenta que não seria possível falar de Brasil quando visualizamos por aqui apenas a matriz étnica dos nativos. Né? É preciso pensar na formação do povo brasileiro a partir da relação do entrecruzamento, vai dizer Darcy Ribeiro, entre as três matrizes étnico-culturais que se encontram desde o primeiro momento da história colonial, né? Um pouquinho depois, né? Por óbvio, a chegada do africano, né? O que inclusive sugere que, enquanto pensamos apenas nas relações entre o europeu e o nativo, isso aqui ainda não seria o retrato do Brasil. Né? No contexto da relação entre o europeu e o nativo, houve, né, vocês espero que se lembrem, né, a menção não gratuita que eu havia feito na primeira unidade em relação ao debate de Valladolid, né, que veio à tona exatamente quanto às possibilidades, os métodos, né, a ideia de guerra justa que o europeu poderia instaurar em relação aos nativos. Né? Mas o que acontece é que, se no primeiro momento o europeu buscou domesticar, cativar esses nativos, ele não conseguiu, ou não foi completamente bem sucedido, porque afinal essa grande selva continental, né, era a casa desses nativos, né, que conheciam tudo isso muito melhor do que os europeus. Daí, estrategicamente, a exploração do tráfico negreiro, né? A rota do Atlântico Norte, que contribui decisivamente, né? Para a mudança de postura, de expressão, de referência da própria Europa. Mas o que acontece é que, a partir do momento em que se tem a matriz dos nativos, a matriz europeia e a matriz africana,
E à medida em que essas diferentes matrizes se encontram, se relacionam e frutificam, né, aí teríamos a emergência do povo brasileiro. Né? E segundo Darcy Ribeiro, os primeiros Brasis ou brasileiros, né, frutos dessa mistura entre matrizes étnicas puras, né, seriam sempre esse híbrido, essa mistura, essa fusão, né? E esse ser misturado, à medida em que aparece, não é reconhecido, não é acolhido por nenhuma daquelas matrizes até então puras, né? Pelo menos esquematicamente, vamos seguir com essa percepção. Então entendam o que está acontecendo. O brasileiro, ele é de alguma maneira rejeitado pelo próprio nativo, é rejeitado pelo europeu e é rejeitado pelo africano. Porque o europeu, enquanto esse sujeito completa, desculpem, porque o brasileiro, enquanto esse sujeito completamente novo, enquanto um híbrido, ele não é rigorosamente nativo, ou europeu ou africano. Ele é o brasileiro, algo completamente singular. Mas nesse primeiro momento, ele é tido como uma identidade nula, de forma muito simples, um verdadeiro Zé Ninguém, porque, outra vez, o nativo não se identifica com ele, não o reconhece como um dos seus. O africano é a mesma coisa e o europeu é a mesma coisa. Então quem é o brasileiro? O brasileiro é o ninguém. Então Darcy Ribeiro continua sua reflexão considerando a ninguendade do povo brasileiro, da identidade brasileira. E a metáfora do engenho, da fábrica, algo equivalente, é muito oportuna, porque no bojo do projeto colonial, pautado, que tem no primeiro plano a absorção de riquezas, recursos, consiste nisso. Para que os recursos pudessem ser absorvidos, levados à Europa, fica claro que é necessário um volume de trabalhadores incomensurável, tamanha as promessas que a colônia traz. Então é preciso o empreendimento Brasil, o empreendimento América Latina, vamos expandir um pouco, ele se pauta por isso. É um empreendimento, é uma empresa. E o objetivo da empresa é absorver recursos da forma mais eficiente e exitosa. E para isso vai ser necessário fazer disso aqui um grande criatório de gente. E talvez tanto melhor que essa gente seja descartável, seja tida como bestial, bestializada, animalizada, não plenamente humana, exatamente para que não haja remorso. O trabalho é duro, é hercúleo, é desumano. Logo, as pessoas vão perecer. Então, o empreendimento precisa dar conta. Esse empreendimento tem que fabricar uma massa de sujeitos descartáveis para que ele se torne viável. Então, isso é muito triste. E fazendo um paralelo, e isso faremos na quarta e última unidade desse nosso curso,
Ah, será que esse pano de fundo mudou? Desde já a provocação, até para que fique bem simples, tranquilo, todos possam entender. É claro que já entenderam com a leitura do plano de ensino, né? Mas o nosso propósito é chegar nessa discussão do Brasil de hoje. E será que o Brasil de hoje deixou de ser, né, essa grande engrenagem completamente paradoxal, né, no sentido de criar maciçamente, mas também de exterminar maciçamente? Né? E isso nos leva à percepção do povo, da sociedade, né, como essa massa descartável, precarizada, abandonada, caracterizada por carências múltiplas, daí, né, expressões muito recorrentes para nós contemporaneamente, os conceitos de minorias, o conceito de vulnerabilidades, né, que decorrem fundamentalmente da nossa história colonial. Quanto mais profundamente, quanto mais enraizadamente colonial, mais o povo, a massa, a sociedade vai se mostrar vulnerável, frágil, né? Porque o que essa história mostra na sequência é que o brasileiro, por uma questão de sobrevivência, ele vai buscar, quase que instintivo, né? É mesmo uma questão de sobrevivência, porque o brasileiro, como inferior, como subalterno, né, que tem que se tornar espelho, lembrem-se, né? O brasileiro vai ter essa percepção, né? Desde o nativo no contexto das missões evangelizadoras, né? Aquele nativo vai perceber que tudo vai ficar muito mais suave para ele se ele for capaz de reproduzir uma oração em latim. Né? Esse nativo que é capaz de fazer isso vai ter um outro tratamento, uma outra acolhida. É a lógica colonial da subalternidade, do espelho. Ele me imita, ele me copia. Tá? Então, já há alguma tranquilidade, ele é domesticável. Tá? E de alguma maneira, quando a gente pensa, né, nos primeiros séculos da nossa história colonial, o que se tem é isso, né? Com esse processo, com esse grande, nesse grande criatório de gente, né? Com os cruzamentos generalizados e com a explosão dessa população, o que se tem é que no bojo de toda essa hibridização, dessa mestiçagem, esses mestiços, por uma questão de sobrevivência, percebem que precisam imitar, copiar, reproduzir, porque é assim que talvez podem encontrar um lugar, né, um pouco mais confortável nessa sociedade. Né? Então instaura-se a lógica colonial, marcada pela subalternização, pela anulação, pela neutralização de identidades. Tá? É assim que se dá na relação entre o senhor e os escravos, nos engenhos. Tá? Talvez seja assim que as coisas ainda se reproduzem quando a gente pensa no cenário da política formal. Questões que vamos discutir diretamente na quarta unidade, mas onde eu quero chegar com essas insinuações desde já? É claro que
podemos fazer leituras e leituras, né? Mas o panorama da política formal do Brasil contemporâneo mostra a mesma lógica colonial marcada pela subalternidade. Né? Não precisam concordar, mas toda a equipe do primeiro escalão do atual governo, né, se posta de forma completamente submissa, né, reproduzindo toda essa dinâmica, essa estrutura colonial. Bom, mas pensando no tempo, eu continuo na próxima pequena aula. Obrigado.